Queridos amigos, muito boa noite a todos. Que Jesus, o nosso mestre memorável, possa envolver-nos no seu amor, na sua paz e no seu carinho. Trazemos o abraço do grupo Eurípides Bassanufo, de Juiz de Fora, a esta casa tão querida que nos acolhe sempre com tanto amor, com tanto carinho. E escolhemos falar um pouquinho hoje sobre Jesus e a psicologia da gratidão, nos pequenos gestos, percebendo o quanto que está se tornando importante nesse momento nós trabalharmos a simplicidade, nós visualizarmos a simplicidade nas nossas ações, nos nossos pensamentos, no nosso dia a dia. Aqueles eram dias muito especiais. Havia mais de 400 anos que a voz profética do céu não descia à terra. E ele aparecera, vestido com pele de animais, corda atada aos rins, cabelo a nazarena e 2 olhos azuis, a dizer que a sintonia da natureza estava presente através da sua figura. E ele então escolhera o mês de Nissan, de maio, primavera, para se apresentar. Escolheu a casa de Simão, a casa de um pescador simples que estava ali precisando receber aquele missionário. E ele escolheu a manhã de sábado para ali estar com aqueles necessitados. A notícia se espalhou e em pouco tempo, necessitados da alma e do corpo, apresentaram-se à porta da casa de Simão Pedro. Quando ele apareceu, parecia um raio de sol luminoso a adentrar aquela simples e singela residência. E ele então inicia após o silêncio que se faz natural: eu vos trago a minha paz. Não a paz que o mundo oferece, mas a paz que só eu a posso oferecer. É a paz da consciência tranquila, é a paz do dever executado, é a paz que vem de dentro para fora. Eu vos trago e vos deixo a minha paz. As pessoas estavam inebriadas com a fala de Jesus. Estavam todas embebecidas por aquele homem, por aquela figura, por aquele que representava uma nova era, a transformação da era, a transformação do amor. Até que uma voz do lado de fora interrompe a fala do Cristo. Jesus de Nazaré, tende piedade de mim. Algumas pessoas que estavam ali gritaram: impossível, impossível ele ouvir, impossível passar. A sala está repleta. Mas a voz da dor, do sofrimento, da desilusão gritou mais alto. E aquela voz falou novamente: Jesus de Nazaré, tende piedade de mim. Até que aquelas pessoas que ali estavam deram a ideia de que suba pela escada lateral, desça pelo telhado e cairá na frente do mestre. Aquele homem paralítico, então, foi carregado até as beiras da porta de Jesus. Quando ele olhou para a figura serena do mestre, ele disse: Jesus de Nazaré, tende piedade de mim. Jesus entendeu que aquele pedido era um pedido da alma. Aproxima-se um pouco mais dele e diz: Natanael, ben Elias, tu te crês que eu te possa curar? Mestre, tu sabes o meu nome? Como sabes o meu nome? Se tu sabes o meu nome, certamente tu te podes me curar. Natanael, ben Elias, eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas uma a uma. Se tu crês que te posso curar, levanta-te e anda. Parecia que aquele paralítico havia recebido um fluxo de energia, seus músculos tornaram-se mais enrijecidos e ele insinua levantar, titubeia e cai. A multidão olha aquele ato, olha para o mestre, como a quem diz: tu não és o Messias? Prove para todos nós. A mesma multidão de hoje, de ontem, talvez seja a mesma multidão de hoje,
que é necessário crer para poder ver, sendo que hoje não necessitamos mais ver, temos que crer sem ver. E ele então aproxima-se mais ainda daquele paralítico e diz pausadamente: Natanael, ben Elias, se tu crês que te posso curar, levanta-te e anda. Aquele homem foi erguido pela força energética do mestre, colocou-se de pé, titubeou, começou a suar e deu um grito de felicidade. Estava curado. 25 anos paralítico, e ele, apenas num comando, consegue fazer com que ele levante. E ele então dá um grito, aproxima-se do mestre e diz: que queres que eu faça? Que te vá, que te apresente aos doutores da lei e digam a eles o que pode fazer o Filho do Homem. Jesus tinha essa atitude porque todos aqueles paralíticos estropiados, aqueles que eram deformados, eram retirados da sociedade, portanto não faziam mais parte do fluxo do relacionamento social. E ele pedia para que eles fossem se apresentar para terem restituídos a cidadania da qual eles tinham direito. Natanael pega os seus trapos, pega o restinho que sobrou do seu corpo fraco e sai a gritar, cantarolando. Aí outra voz aproxima-se do mestre: Senhor, tende piedade da minha filha, que é cega. E num passe magnético, a filha dá um grito, porque a luz solar adentra o nervo óptico daquela jovem, e ela sai a cantar. Um leproso aproxima-se dele: Senhor, tenha piedade de mim. E num passe da mão, as feridas são cicatrizadas à vista de todos que ali estavam. E assim foi a parte da manhã na casa de Pedro. Simão Pedro estava radiante. Era um jovem simples, pescador, e ele, aquele homem ali, estava fazendo curas na sua casa. Ele com toda a sua simplicidade. E ele era amigo de Jesus. Que alegria, que felicidade. Ao entardecer, ele olha para o mestre e percebe, porque a multidão foi se revezando, e o mestre apresentava-se cansado após aquele dia de trabalho. E ele então diz: basta, por hoje chega, o mestre precisa descansar. Pega Jesus pelo braço, como a pegar a figura mais frágil, sendo a fortaleza de nossas almas. Leva Jesus até a beira do lago, faz com que ele sente no tronco de uma árvore e percebe que o mestre está chorando. Ele então diz: mestre, tu choras de felicidade, com certeza, porque hoje foi um dia de glória, de muitas realizações. Então tu choras de felicidade, não é mesmo, Senhor? Não, Simão, não choro de felicidade. Mas, mestre, eu conheço Natanael ben Elias. Não poucas vezes, quando voltava do pescado e não conseguia vender todos os peixes, dava a ele alguma coisa para que ele pudesse comer. E vi quando ele pegou os seus trapos e saiu a caminhar. Conheci aquela jovem cega que perambulava pela cidade de braços dados com a sua mãe. E vi quando ela saiu a enxergar. Vi que curastes aquele leproso que estava todo com o corpo coberto de feridas. É um dia de glória, Senhor. Simão, tu crê mesmo que o Filho do Homem tenha vindo para colocar remendos novos em tecidos velhos e gastos? Para que o rombo seja muito maior? Não, Simão. Não vim para colocar remendos novos em tecidos velhos. Eu vim para que tenhais vida, e vida em abundância. Talvez por enquanto, nesse momento, seja necessário que as pessoas vejam, que as pessoas percebam, mas dia virá em que mandarei o Consolador. Mandarei o Consolador para restituir as coisas que tenho dito agora e que serão deturpadas pelo tempo,
e pelos homens, e falar ainda coisas novas que ainda não tem condições de ouvir. Sabe aquele paralítico? Agora eu vejo, encontra-se ele numa taberna, rasgou a camisa, gritou entre mulheres: o Mestre, o Messias me curou, tenho que agora recuperar o tempo perdido. Sabe aquela jovem? Aquela jovem agora arquiteta uma vingança contra aqueles que a maltrataram quando ela não enxergava. E ela diz: a minha vingança é em nome dele que me curou. Sabe aquele leproso? Aquele leproso encontra-se agora na cama de uma dessas mulheres da vida, dizendo: tenho que recuperar o tempo perdido, porque ele, o Messias, me curou. Tu crê mesmo, Simão, que eu tenha vindo para isso? Não. Eu vim para trazer a vida. Eu vim para trazer a paz. Eu vim em nome do meu Pai para transformar a humanidade através do amor. Essa humanidade que estava acostumada a ter vitórias e conquistas através da guerra, da violência, do desamor, e ele agora veio trazer uma proposta estranha, uma proposta diferente. Era a proposta do amor, da mansuetude, era a proposta do ser manso, do ser simples, do ser bondoso, dentro de uma sociedade onde a violência, a disputa, parece hoje, mas era antigamente, onde a sociedade buscava, através do poder, da vitória, da guerra, conquistar. E ele veio trazer uma proposta para todos nós. O restante da história todos nós conhecemos. Passou Jesus 2 anos e 9 meses a partir desse dia memorável no seu messianato. Todos os dias subia a montanha para olhar o horizonte e falar para aqueles necessitados. E quando descia, executava através das ações o exercício da caridade. No inverno, trabalhava no ofício que seu pai lhe ensinou como carpinteiro, para juntar recursos para no verão poder divulgar o seu evangelho. Este era Jesus. Trabalhando aquelas almas que ali estavam com ele, aqueles discípulos simples, pessoas da sociedade que tinham dificuldades, pescadores, gente humilde, que estava ali com as mesmas dificuldades, talvez de nós, de entendimento, mas que traziam no coração, exatamente como nós, a esperança de uma nova vida, a esperança de uma paz, a esperança de uma simplicidade que tanto de nós almejamos, a esperança daquela paz que brota da nossa consciência tranquila, de ter executado a tarefa no momento certo, com as pessoas certas. É isso que aquelas pessoas que ali estavam, como hoje nós estamos, nessa ansiedade da espera dessa paz. Sendo que ele veio dizer que essa paz é construída com trabalho, é construída com esforço e é construída com a grande viagem interior que devemos fazer para dentro de nós mesmos. Essa viagem interior começa no momento em que nós observamos as nossas pequenas atitudes perante a vida e perante o que se apresenta para cada um de nós. Num diálogo, num sorriso, num olhar que muitas das vezes recriminamos o outro através de um olhar de cobrança, através de um olhar de recriminação. E às vezes o outro precisa apenas de um olhar de compaixão. Às vezes o outro precisa apenas de um sorriso, nada mais do que um sorriso. E como nós estamos econômicos nas pequenas coisas, e como nós estamos exagerados nas grandes coisas. As pequenas coisas são necessárias para que a gente se eduque, para que a gente mexa com o nosso interior e passe a fazê-las naturalmente, de forma suave, de forma serena. Luci Dias Ramos, que esteve com vocês aqui na Semana de Literatura Espírita de 2012, lançou este livrinho, Gotas de Otimismo e Paz. E na mensagem que ela intitula Coragem Moral, ela vem dizer para nós
da necessidade que nós temos de ter coragem para seguir Jesus nestes tempos. Porque ser cristão fechado dentro de um templo é falta de amor e falta de coragem. Ser cristão e se fazer valer disso no mundo lá fora também é falta de coragem e falta de amor. Agora, ser cristão na sua essência, vivenciando todos os efeitos que o mundo tem apresentado para nós, é o exercício de coragem moral. É mudar sem se contaminar com o mundo. É ser diferente sem ser agressivo com o mundo. Mas buscando a construção da nossa paz interior. Buscando o exercício da moral, da ética e da gratidão. Tão importante nos dias de hoje. Sermos gratos pela bênção da vida. Sermos gratos a Deus pela criação. Sermos gratos à divindade pela oportunidade de estarmos passando todo esse momento de transição e estarmos vivendo este momento de transição. E com esse momento aprendemos, aprimoramos, crescemos, educamos a nossa conduta e nos tornamos pessoas melhores. E nos tornamos espíritos melhores. É essa a proposta de Jesus. É essa mudança necessária dentro de cada um de nós que vai fazer com que balancemos o nosso interior e olhemos o mundo sobre outro aspecto. Olhemos a vida sobre outra perspectiva. Não nos deixando influenciar por aquilo que o mundo se apresenta para todos nós. No Reformador de outubro de 2013, nesta edição, o senhor Michel escreve uma carta memorável ao senhor Allan Kardec. Essa carta está escrita na Revista Espírita do ano de 1863, na íntegra. Aqui tem apenas um fragmento dessa carta. E ele escreve uma carta de gratidão a Allan Kardec, que veio trazer para todos nós a codificação. Ele é grato a Allan Kardec por ter conseguido mostrar a ele um novo modo de ver a vida. É esta a proposta de Jesus. Há 2000 anos atrás, ele prega o amor e a visão nova da vida. E promete para todos nós o Consolador. E o Consolador chegou. Há 160 e poucos anos, que é a doutrina espírita, que veio consolar os nossos corações, que veio dizer para nós o porquê de estarmos aqui, o porquê de sofrermos, o porquê de encarnarmos e o porquê de estarmos vivendo esse mundo. E as explicações do nosso sofrimento. E o senhor Michel, então, escreve uma carta. Materialista, cientista, pesquisador, chegou no momento da vida em que nada mais tinha sentido. Todas as conquistas materiais haviam sido feitas. Século XIX, século das luzes, da descoberta. E ele então diz, falta alguma coisa. O que é que falta? Falta descobrir o que vem depois. E ele lê os livros de Kardec e descobre que o que falta é o crer na vida. E ele então é grato a Kardec. Escreve essa carta a ele, agradecendo a oportunidade de Kardec ter feito ele mudar de vida e mudar de olhar sobre a vida. Quantos de nós esquecemos de agradecer a Kardec, que faz com que a gente esteja aqui hoje, às 6:30 da noite, num domingo, podendo estar fazendo tantas outras coisas, mas escolhemos esses minutos, essa hora, para aqui estar. Ouvir Kardec, sentir Jesus no nosso coração, modificarmos a nossa postura de vida perante aquilo que se apresenta lá fora, que é necessário ainda para todos nós, porque o planeta é de provas e expiações. Precisamos ainda expiar, precisamos ainda pagar os débitos do passado e precisamos ainda provar a nossa resistência perante aquilo que nós dizemos que já conseguimos superar. Precisamos testar a nossa paciência,
precisamos testar a nossa fé, precisamos testar aqueles sentimentos que estão dentro de nós e que muitas das vezes nós falamos. Inclusive nós falamos, perdi a paciência. Não se perde o que não tem. Certamente nós perdemos uma coisa que nós ainda não adquirimos de verdade. Não aguentei. Foi um momento de emoção. Foi um momento de uma explosão onde eu perdi. Eu sou paciente, mas nesse momento eu perdi a paciência. Perdemos aquilo que não temos. Não podemos perder o que não temos. Nós só perdemos aquilo que realmente nós temos. E se nós temos a paciência, nós vamos tê-la em qualquer situação, em qualquer momento, em qualquer situação que a vida se apresenta para todos nós. E temos hoje, apresentando para nós, situações muito semelhantes ao que os discípulos passavam. Situações em que somos colocados à prova acerca dessa doutrina que se apresenta para nós. Será que a nossa fé está realmente revigorada e calcada nos desígnios que Deus propôs para cada um de nós? E Ele propôs de uma forma, Ele é Pai, bondoso, justo e inteligente. Portanto, Ele sabe o que é reservado a cada um de nós e onde cada um de nós deve caminhar. Quando nós pegamos a Gênese, a introdução da Gênese, Kardec tem uma frase que já vale pelo livro inteiro. Se nós seguíssemos os desígnios de Deus, seríamos muito mais felizes, porque Ele é Pai e sabe o que é melhor para cada um de nós. Mas muitas das vezes nós fraquejamos na fé, muitas das vezes nós blasfemamos contra Deus, porque não conseguimos o que queremos, porque somos importunados, porque não temos a paz tão almejada, que está dentro de nós, que basta que a gente mude o olhar e seja grato a Ele pela oportunidade de crescimento, porque todas as situações que se apresentam para nós são situações que nos levam a crescimento. Ao crescimento verdadeiro, espiritual, que é o objetivo de todos nós. Qual é esse crescimento? É o da coragem moral. É o de termos a coragem de dizer: sou cristão, penso como cristão e atuo como cristão, apesar de fraquejar. Simão Pedro tem um episódio de muito sucesso e um episódio de muito fracasso, como nós. Jesus pergunta a Simão: quem tu pensas que eu sou? É o Filho de Deus, enviado para nos ensinar. Quem falou não foi você, foi a voz divina que falou por você. Minutos depois, Jesus anuncia que é necessário passar pelas dificuldades, que ele será traído por um daqueles que ali estavam com ele, e que ele será levado a julgamento e será condenado. Simão, então, diz a Jesus: mas como Deus pode permitir que isso aconteça? Jesus, então, aproxima-se de Simão e diz: sai, Satanás. Sai, porque esta tentação não vai fazer valer neste momento. Porque ali naquele momento, Simão deixou-se envolver pelas questões do mundo. O sucesso e o desafio. O sucesso e o fracasso. Quantos de nós nos perdemos nessa situação? Quantos de nós não temos uma coisa muito boa com determinada pessoa e uma coisa muito ruim com outra pessoa que nós trabalhamos uma antipatia, construímos um mal-estar? Essa pessoa muitas das vezes não comunga da mesma opinião que a gente. E quando nós temos pessoas que não comungam da nossa opinião, essas pessoas passam a ser personas não gratas para nós. Porque nós somos muito bonzinhos, todos nós, eu mais do que vocês. Nós somos tão bonzinhos que quando a pessoa se apresenta para nós e diz assim: nossa, que bacana o que você falou, concordo plenamente com o que você falou.
Tem gente que eu vou falando e vai fazendo assim com a cabeça. E eu então começo a fixar o olhar nessas pessoas, porque estão concordando comigo. Olha que maravilha, essas pessoas comungam do mesmo pensamento que eu. Podemos sentar, podemos conversar, que vamos então ter o mesmo entendimento. Agora, se algum de vocês, na hora que eu estiver falando, balançar a cabeça e fazer assim, aí nós não vamos nem conversar, porque eu nem volto a olhar para você. Olha como é que nós somos interessantes. Aquilo que é bom para mim, eu faço. Aquilo que não é bom ou que não concordam, eu não faço. Mas acontece que nós somos seres que temos livre arbítrio. Nós somos seres que somos diferentes, individualidades que somos diferentes. E precisamos, cada um de nós, trabalhar essas individualidades. Precisamos, cada um de nós, vislumbrar dentro do nosso interior aquilo que realmente nos desperta, que é Jesus. Não temos outro caminho, sinto profundamente informar. O único caminho que nós temos é Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não passar por mim. A gente pode buscar atalhos e a gente busca. A gente pode buscar algum bosque e a gente busca. Mas aí vem uma agulha, chamada um agulhão, dor, que vem e nos espeta. E aí faz a gente despertar e voltar para o caminho do bem. É essa a nossa tarefa, é descobrir essas forças interiores que nós temos, cada um de nós tem. Sinto profundamente também informar, porque Jesus nos prometeu. E se Ele prometeu, é porque Ele sabia o que estava dizendo. Podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais. Basta que tenha fé. Basta que acredite. E como a nossa fé está abalada quando a gente liga a televisão e vê as notícias de terremoto, maremoto, de violência, de morte de pai que mata filho, filho que mata pai. Fruto daquilo que nós plantamos na sociedade e que agora nós estamos colhendo. Precisamos fazer o caminho de volta. Bezerra de Menezes, no ano de 2011, através da boca de Divaldo Pereira Franco, diz que nós vamos sentir falta. Se nós não abrirmos os olhos, nós vamos sentir falta do sorriso, da simplicidade, do abraço, porque nós conquistamos muitas coisas no campo da matéria, vislumbramos muitas coisas da tecnologia, vislumbramos muitas coisas da saúde. Hoje nós vivemos 4 vezes mais do que as pessoas da época de Jesus. Os homens morriam numa média de 30 anos, as mulheres de 35. Hoje o homem vive 70 anos a média e a mulher 75. Sempre a mulher tem 5 anos a mais. Tem uma explicação científica para isso, mas eu não vou dar porque tem mais mulher do que homem, né? Mas aí fica só no imaginário de vocês, né? E aí hoje nós temos a ciência que nos ajuda a viver mais. Hoje nos Estados Unidos tem 120 mil pessoas com mais de 100 anos em atividade, lúcidas, trabalhando. Quando, na minha época, 20 anos atrás, de adolescente, quando que você ouviria falar que uma pessoa tem 100 anos de idade? E hoje nós tivemos essa conquista através da saúde, da tecnologia, do avanço da ciência. Mas é necessário a humanidade. É necessário a simplicidade. De nada vai adiantar essa tecnologia, de nada vai adiantar esse viver mais, se eu não trabalhar o meu interior, se eu não atuar com mais simplicidade perante a vida. Como é gostoso quando a gente adentra ali e recebe um abraço, recebe um aperto de mão, recebe um sorriso, ouve no pé do seu ouvido: que saudade, que bom que você está aqui. E como que nós estamos econômicos em falar isso?
Porque se alguém se apresenta para a gente e diz assim, que bom que você está aqui, mas aproveitando que você está aqui, você podia me ouvir um pouquinho. E aí a gente conta as nossas desilusões, as nossas tristezas. Mas aí a pessoa que está nos ouvindo também tem as desilusões, também tem as tristezas. E aí ela começa a contar também. E aí nós criamos uma disputa. Quem é mais infeliz? É o que começou, o que está ouvindo, ou agora ele que está falando para aquele que iniciou a conversa? Porque ser infeliz é muito bom. A gente, quando é infeliz, a pessoa olha para a gente e diz, nossa, mas eu estou com tanta pena de você. Mentira! Ela está vibrando que a sua infelicidade é maior do que a dela. Ela pensou que a infelicidade dela fosse maior, mas ela descobriu que a infelicidade dela é maior. E eu tenho uma tia que já se encontra no mundo espiritual, então eu posso falar. E se for mentira, ela vai se manifestar em algum de vocês e vai dizer que é mentira. Fomos no velório de um amigo e eu comecei a chorar. 2 lágrimas rolaram, de saudade. Era uma pessoa querida, que nós convivemos 40 anos juntos. E 2 lágrimas então rolaram do meu rosto. E ela então me deu um cutucão. Guarde a sua lágrima para a nossa família. Eu não pude chorar o defunto dos amigos, eu só posso chorar o defunto da família. Nós estamos econômica, tem sentimento. Nós estamos econômicos. É preciso, segundo Bezerra de Menezes, nós olharmos esse lado. Porque se a gente não olhar, nós vamos ter que fazer o caminho de volta. E o caminho de volta vai ser doloroso. Porque o caminho de volta vai ser a simplicidade. O caminho de volta vai ser o buscar como é simples viver. Como é simples viver. Basta viver com naturalidade, sem querer aparecer uma coisa que a gente não é. É educação, educação moral. É ser grato por tudo aquilo que nos tem à nossa mão. Ah, mas eu queria ter tanto aquela outra coisa, mas não tem. Quantas pessoas falam, eu queria tanto falar como o Divaldo. Eu também queria muito falar como o Divaldo. Divaldo não casou, não teve uma companheira, não teve filho biológico, dorme 4 horas por dia, ou 4 ou 5 horas por noite, trabalha incansavelmente, produzindo para a gente essas maravilhas. Quer ser igual ao Divaldo? Renuncia. Renuncia à vida. Olha os anseios dele quando jovem, de namorar, de ter um relacionamento, de construir família, de ter filhos. E ele abre mão disso tudo em prol do seu crescimento e da nossa educação. Em prol de uma causa. Então, se eu quero ser igual a ele, renuncia. Se eu quero ser, eu queria tanto ser como Chico Xavier. Olha a mansuetude do Chico. Chico era manso, brando, pacífico, nunca reclamava de nada. Não existe nenhuma foto do Chico sem ele estar rindo. Pelo menos um sorriso. Alguém já viu? Não temos. Sempre era aquela mansuetude. Foi massacrado, foi criticado, foi humilhado, renunciou de tudo para nos dar esse legado de livros e de exemplo de humildade. Quer ser igual a ele? Vamos renunciar. É o trabalho que cabe a cada um de nós, conhecendo as nossas limitações, as nossas dificuldades e buscando transformá-la. Porque se Jesus promete que nós podemos fazer isso, basta a gente acreditar e começar a fazer, sem colocar no jornal, sem colocar na internet, sem colocar no Facebook. Vamos fazer apenas por fazer, sendo natural, porque muitos de nós queremos apenas colocar no Facebook e não fazer. Receber os louros sem fazer. E não é momento disso mais. É momento de vivermos a simplicidade da vida. Se eu não posso mais viver e me deixar influenciar por esse mundo, que é o da perdição, porque a gente se perdeu,
Infelizmente a gente se perdeu no campo da matéria, porque a matéria nos encanta. Quem é que não quer ter conquista? Quem é que não quer buscar? Nós queremos, mas para isso precisa ter um equilíbrio. Para isso precisamos ter a coragem moral de rompermos com isso e dizermos não, basta. Não vou ligar a televisão para ver o amor à vida. Essa é uma proposta. Porque eu fico imaginando, a novela chama Amor à Vida. E é a maior desgraça a vida. Imagina o dia que eles criarem uma novela com o tema Desgraça da Vida. Eu não quero ver, porque vai ser o terror. Porque tudo de mal acontece naquela novela. E aí eu tenho certeza que um monte de gente aqui está pensando igual eu. A gente não liga a televisão, a gente aqui nesse salão não assiste a novela. Só quem está lá fora. Aqui a gente não assiste, não é verdade? Pois é, vai ver o Ibope, quanto que está dando. Milhões de pessoas querem ver o que vai dar com Félix, com o moço lá, que eu esqueci o nome, com a moça, com quem? A senhora assiste, né? Muito bem. Eu sabia, eu sempre faço isso para testar. Todo mundo sabe, eu não assisto, mas eu sei tudo que está acontecendo. Ora, se eu não me permito mudar, poxa, Eduardo, mas é só essa novela. Eu prometo que eu não vou acompanhar mais nenhuma. Você vai acompanhar essa, a das 6, a das 8, a de tudo. E se tiver uma 10 também, você olha também. O dia que a Dona Redonda explodiu, o Ibope foi lá em cima, explodiu também. Dona Redonda explodiu na televisão e o Ibope explodiu lá. Será que é isso que nós somos? Não, não é isso que nós somos. Jesus espera muito mais da gente. E eu criei um mecanismo para não ver mais a novela das 9. Posso ver a das 6, a das 8, mas a das 9 eu não vejo mais. Culto do lar, todos os dias, às 9. Aí vai dando 5 para as 9, eu falo assim, não, hoje eu não vou fazer porque eu já fiz ontem. Não, eu vou fazer, eu tenho que fazer, eu me comprometi, eu vou fazer. E aí eu começo a fazer. E aí quando você vê, não, hoje eu vou rapidinho porque eu quero ver a cena, eu preciso ver aquela cena. Mas aí, olha a espiritualidade como é que nos ajuda. Vem aquela mensagem que parece que ele sabe o que a gente está pensando, não parece? Pois é, sabe. Ele sabe. E aí vem aquela mensagem que te faz refletir. Quando eu olho no relógio, 10h15 já acabou a novela. Graças a Deus, venci mais algum dia. Eu estou igual Alcoólicos Anônimos. Vence um dia de cada vez. É assim que a gente se educa. Nós somos seres humanos em processo de evolução. Espíritos eternos em processo de crescimento. Como é que a gente vai se educar? Assim. Não adianta a gente chegar e falar assim, não, hoje eu vou mudar. Tem certeza que um monte de gente vai chegar em casa, vai olhar para o marido hoje e vai falar, nossa, a partir de hoje, meu bem, você vai ter a mulher dos seus sonhos. Hoje você vai ter a mulher especial. Eu nunca mais reclamo de nada, nunca mais peço para você fazer nada dentro de casa. Eu vou ser a mulher especial. E se o homem estiver aqui, vai falar a mesma coisa com a mulher em casa. Hoje eu vou mudar o olhar. A outra cochichou com o marido ali, não sei o quê. Ela vai falar assim, ele vai falar assim, olha, hoje eu vou mudar. Ninguém muda assim. O nosso processo é de educação. A gente levanta e cai. O que a gente não pode é repetir os erros e permanecer nos erros. E Deus é tão bom. Só por isso a gente já deveria sair daqui agradecidos a Ele. Deus é tão bom que Ele nos dá uma vida exatamente do tamanho que a gente precisa. Porque vocês já imaginaram, eu falei isso lá no Amor e Caridade hoje de manhã, vocês já imaginaram uma sogra, 5.600 anos sua sogra? Já imaginou você casar com uma moça? Casei com você. Nós vamos viver junto 12.315 anos. Olha que insuportável que vai ser. Você imagina, olha como é que a divindade é perfeita com cada um de nós. Então a nossa vida é uma média de 70, 80, hoje um pouquinho mais, né? Tomara que a gente chegue aos 100, né? Para quê? Para a gente renovar o corpo que desgasta e a alma que renova.
Porque ao momento que nós adentramos a verdadeira vida, nós olhamos para trás de tudo aquilo que a gente fez. E aí a gente se compromete em não mais fazer. E Deus acredita na gente. E Ele diz assim: vou te dar nova oportunidade. Vai nascer de novo, e dessa vez vai nascer filho da Carmen Silveira, né, que é a minha próxima encarnação, porque eu brincava com a minha mãe que eu não queria mais ser filho da minha mãe. Então agora eu quero ser filho da Carmen, que me acolhe sempre com tanto carinho, com tanto amor. Então ela está se comprometendo aqui espiritualmente, que vai me receber como filho, e vai me tratar com muito amor e com muito carinho, tá bom, cara? Né? Então são essas oportunidades que nós já devemos ser gratos. E aí a gente se revolta. Deus matou meu marido, 50 anos juntos. Você queria viver mais quantos anos? Mais 100? 50 anos juntos já não está bom? Já não deu para você viver tudo que tinha que viver com ele? Mas é o amor da minha vida. Você vai encontrar com ele, ele não morreu. Apenas o corpo. Olha que maravilha. E quando você desencarnar, se você tiver mérito, se ele tiver mérito, vocês vão se reencontrar jovens, em espírito vigoroso, com todos os sentimentos. Não é muito melhor? É muito melhor. Mas a gente se revolta com as poucas coisas da vida. A gente se revolta porque a gente não consegue adquirir, a gente não consegue ter. Vamos mudar o nosso olhar. Estamos no amanhecer de uma nova era. Parece poético, mas é muito sério. Amanhecer de uma nova era significa que depois da escuridão, depois da noite, depois da treva, vem o sol para iluminar a todos nós. Vem o sol para dizer: temos a oportunidade de amanhecer e começar novamente. Mas para isso, eu preciso fazer a minha parte. Eu preciso dar o meu passo, eu preciso caminhar. Jesus está no leme do nosso planeta. Ele dirige o nosso planeta. Ele sabe aonde vai chegar. Mas só a gente pode dar o passo. Esse passo é nosso. Ele depende de nós. Ele depende da nossa alegria de estarmos vivendo isso. Ele depende da nossa gratidão por estarmos aqui nesses momentos. Eduardo, você certamente está maluco. Grato nesse mundo que a gente vive. Grato nesse mundo que a gente vive. Porque se nós vivemos no meio da violência, no meio da desordem, no meio da desonestidade, o que nós temos que ser? Honestos, promovedores da paz, promovedores da serenidade. É isso que nós temos que fazer. Se o outro não quer, o problema é dele, mas eu tenho que fazer. Eu faço uma campanha há 2 anos no meu trabalho. Sempre respondo os e-mails, que são sempre muito elegantes, frios e curtos. Eu sempre respondo: bom dia, como você está? Boa tarde, como você está? Depois de 2 anos, eu estou começando agora a receber e-mails, que antes de vir a frieza do teclado, vem lá: oi Eduardo, como você está? Olha como é que a gente vai fazer pouquíssima coisa, mas a gente vai mudando. A vibração do planeta. É isso que nós estamos aqui. Somos espíritas, temos um manancial de coisas que estão na nossa mão mudar. É só a gente querer. A mansuetude está guardada dentro de nós. A paz está guardada dentro de nós. Se nós quisermos colocá-la para fora, nós vamos ser os primeiros a vê-la. Nós vamos ser os primeiros a senti-la. Mas é preciso coragem. É preciso coragem. Mas sempre eu encontro com aquela pessoa, a pessoa está sempre mal-humorada. É uma doença. Existe uma doença física, química. Ela sofre da doença do mau humor, ciclotimia, ela alterna o humor. Ela é doente. Olha como doente. E aí, se ela te responder mal, dá um sorriso. Dá um sorriso. Eu tenho andado no Rio de Janeiro, que é a cidade que eu estou morando, e eu sou muito bom no trânsito no Rio de Janeiro, aquelas pistas de 6, né? Então eu vou
E aí eu esqueço que eu tenho que entrar para a esquerda ou para a direita, e eu passo na frente de todo mundo assim, naturalmente. Sabe quando você entra naturalmente, sem dar seta, sem nada? E eles xingam minha mãe, meu pai, né? A geração toda. E eu então dou um sorriso, vai com Deus, meu filho. Né? Olha como é que você vai mudando de sintonia. Você vai mudando de sintonia nas pequenas coisas. Nas pequenas coisas. Eu vou esperar o quê? Eu estou errado. Eu não sei andar, eu estou aprendendo a andar, então eu tenho que, né, fazer algumas coisas para melhorar. Mas como eu não consigo, eu vou fazendo minhas baianadas, minhas mineradas, minhas coisas erradas lá. E aí a gente vai acertando aos poucos. É esse o processo que nós devemos ter. É isso que Jesus espera de cada um de nós. Porque quando nós começarmos a mudar, quando nós começarmos a ser gratos conosco e com aqueles que nos cercam e com aqueles que convivem conosco na vida, não só na convivência, no que a gente encontra na rua, certamente o mundo vai começar a melhorar e já começamos, e nós vamos estar caminhando a passos largos para o mundo de regeneração, que é o mundo do bem, que todo mundo quer, que todo mundo almeja. Todos nós queremos o mundo do bem e o mundo de regeneração. O que nós estamos fazendo para isso? Ele está chegando. Se eu não estiver preparado para viver no mundo do bem e da regeneração, eu não vou viver no mundo do bem e da regeneração. Porque lá eu vou ter que ser bondoso, amoroso, carinhoso, fraterno e um monte de outras coisas. E aí eu tenho que perguntar, porque eu prometi que da última vez que eu vim aqui eu ia perguntar: quem é que falou hoje, levanta o dedo, por favor, eu te amo com alguém? Ele falou para o filho dele que acabou de nascer, então ele está falando todo dia, né? Ela falou 5 vezes para alguém, não sei para quem, né? Eu vi 1, 2, 3, umas 10 pessoas, lá fora eu não vi, 4, 5, 6, da próxima vez que eu estiver aqui, espero que não seja 2 anos, viu? Você me chama antes, eu vou perguntar e eu quero ver todo mundo levantando a mão, porque se a proposta de Jesus é a proposta do amor, eu tenho que ter a vivência do amor. Me comprometo com vocês. Se você não tiver falado com ninguém eu te amo, na hora que eu chegar ali na porta, você corre e me abraça, me dá um beijo e fala no meu ouvido: eu te amo, Eduardo. Porque você vai me dar a oportunidade de eu falar também: eu te amo. Oi? 2 vezes. Por telefone, mas falei. Tá bom, né? Já tá bom, por telefone já tá bom. Estava eu numa casa espírita em Barbacena e fiz essa pergunta. E aí um casal de jovens, muito jovens, 18, 19 anos no máximo, estavam sentados na primeira fila. E eles então levantaram o dedo, os dois. Eu falei: que bacana, tão jovens assim e tão firmes no amor. Aí ele falou assim: a gente se conheceu ontem. Tá bom, tá bom. Já está falando, né? Acabou de se conhecer ontem, já ama, né? Amanhã já não ama mais, mas tudo bem, pelo menos hoje está amando, já está falando. Vamos falar no amor, porque não existe nenhum outro mecanismo para a gente ser manso que não seja o amor. Bom senhor Horta, um grande trabalhador da Igreja Católica, na região de Mariana e Sabará, desde pequeno ele via, ouvia e conversava com os espíritos. A família resolveu então levá-lo até o seminário. Os que o atenderam disseram que era melhor que ele se tornasse padre. E ele então foi estudar no seminário. Continuou a ver, ouvir e conversar com os espíritos. Até que um espírito aproxima dele e diz: Horta, pare de falar, que você conversa conosco, porque senão você será internado no hospital de loucos. E ele passou 78 anos de vida servindo ao próximo, conversando, vendo e dialogando com os espíritos. Desencarnou. E ele então tem a sensação de estar subindo. Ele já conhecia o mundo espiritual, já via, já conversava e já ouvia com os espíritos. E ele então tem a sensação de estar subindo, mas ele então tem uma vontade. Ele queria saber qual era a verdadeira religião na Terra. E ele então novamente é puxado para baixo.
É puxado para baixo e uma voz aproxima-se dele e diz: exorta, antes de saber qual é a melhor religião, seja grato ao teu corpo que te serviu 78 anos. E ele leva um choque. Quando ele vê aquele corpo gelado em cima da mesa e ele ali pleno dos sentimentos, das emoções, da sua consciência, e ele então começa a chorar e agradece aquele corpo que lhe serviu 78 anos. E ele então quer saber mesmo assim qual é a verdadeira religião. E ele é levado para uma sala muito simples, mas muito iluminada. E ele então pensou na sua consciência que Deus fosse conversar com ele. E ele diz: Senhor Deus, o Senhor que é dono da vida e dono da morte, por piedade me responda. Será que a verdadeira religião foi a que eu processei quando estive na terra, nesses meus 78 anos de vida? E ele então olhou para o sol, achando que Deus fosse lhe responder através do sol. E para sua tristeza, o sol se apagou. Ele então disse: Senhor Deus, será que a verdadeira religião está na reforma protestante e todas as suas ramificações? E ele então olhou a lua e uma guirlanda de estrelas, pensando que Deus fosse lhe responder através da lua e das estrelas. E para sua tristeza, a lua e todas as estrelas do céu se apagaram. Ele então disse: Senhor Deus, o Senhor que é responsável pela vida e pela morte, me responda por amor. Será que a verdadeira religião na terra está nos escritos do Alcorão, que tão bem fazem e trazem para a humanidade? E ele olhou a terra estava azul, num azul brilhante, achando que Deus fosse lhe responder através do brilhante azul da terra. E para sua tristeza, a terra e todos os planetas em volta se apagaram. E ele foi falando todas as religiões, todas as filosofias existentes no início do século XVIII. Quando ele viu, até a sala que ele se encontrava estava envolta a uma negritude. E ele então lembrou-se de Jesus. Lembrou-se dos feitos do Mestre. Lembrou-se das ações de cura, das conversas, dos ensinamentos, das histórias. Levantou com todas as suas forças e gritou para Deus: Senhor Deus, o Senhor que é o dono da vida e da morte, por piedade me responda. Será que a verdadeira religião na terra está na que seu filho processou quando lá esteve, através do exercício da caridade, através do exemplo da boa ação, através do amor? E quando ele pronunciou a palavra amor, a sala se iluminou, o sol voltou a brilhar, a lua, as estrelas, o planeta, e uma voz se aproxima e diz: exorta, o amor é a verdadeira religião. O amor é a verdadeira filosofia, é a verdadeira ciência. Ama e serás feliz. Ama e terás paz. Ama e ser-te-á dada a vida por toda a eternidade. Muita paz e muito obrigado.